Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, o seu podcast, tudocast, videocast, é tudocast aqui, que traz as entrevistas com os autores mais bacanas desse país, que fazem os livros que fazem a diferença, né, na vida das pessoas. E hoje não podia ser diferente. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou aqui sempre com você para apresentar os nossos autores e estou aqui ao lado dessa grande sumidade da comunicação, que é o Aldri Mazin. Tudo bom, Aldri? Paulo Tadeu, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui para fazer uma grande entrevista. E a entrevista de hoje é muito interessante, com um tema muito diferente. Bota diferente nisso. As pessoas não estão acostumadas e vai ser muito, muito bacana para você abrir um pouquinho mais a cabeça para quem não conhece o tema. Estamos falando hoje aqui com o Ali Mazloum, que ele é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui na Avenida Paulista. Falei assim, mas que vocês estão entrevistando o desembargador por quê? Porque ele fez esse livro aqui maravilhoso, chamado Liderança na Visão Islâmica. Vontade, amor e sacrifício no caminho da prosperidade. Ali Mazloum, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui no seu Pode Ler podcast. Muito bom. Ali, posso pedir para você ficar mais pertinho do microfone? Pronto, a gente já... E a gente vai começar a entrevista então de hoje, porque as pessoas vão ficar pensando assim, liderança na visão islâmica. O islamismo tem uma visão diferente do que seja liderança? Olha, assim, pelas pesquisas que eu fiz, Paulo, tem algumas diferenças, sim. E é na visão islâmica porque eu tomo por base o profeta Muhammad, que no Ocidente é mais conhecido como Maomé. Perfeito. Profeta Maomé. O profeta Maomé nasceu no ano 570, lá na Arábia Saudita, lá naquela região, e viveu 63 anos. Então, ao fim e ao cabo de sua vida, ele tinha já fundado um Estado em função da sua liderança. E hoje nós temos aí praticamente 2 bilhões de pessoas que seguem o islamismo. Então, sem dúvida que por trás disso há uma grande liderança, há um líder. E aí eu tomei por base assim a vida dele, as tradições, o que ele fazia, para escrever um pouco desse livro que serve para todos, na verdade. Isso que é interessante, né? Quer dizer, você não está falando para um público específico, né? Quem segue o islamismo não é isso. A ideia não é essa. São conceitos que podem ser aplicados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade. Por exemplo, dentro da família é preciso ter liderança. No mundo dos negócios nem se fala. Hoje, muitas empresas, às vezes elas titubeiam, se arrastam praticamente nessa economia caótica que nós temos, mas não por conta de seus produtos ou porque o produto é ruim, não é isso. Às vezes é por falta de liderança mesmo. Então, liderança dentro de uma empresa é fundamental. E na visão islâmica, a liderança pode ser aplicada em qualquer lugar, em qualquer ocasião, para todos. É isso que eu escrevo um pouco aí do livro, né? Você quer fazer uma perguntinha? Você tem algum exemplo desses ensinamentos aplicados na liderança? Olha, principalmente, eu vou falar de uma liderança que não é um luxo, um privilégio, é uma liderança que realmente exige sacrifício. E essa liderança que exige sacrifício, por que, aliás, exige sacrifício? Porque é uma liderança para servir. Então, se a pessoa pensa em chegar aí a um cargo de liderança, uma posição de liderança, ela tem que saber que isso tem que ser fruto e a missão é se sacrificar pelos outros, é servir. E o profeta, assim como diversos outros grandes líderes, eles serviram, eles não se serviram da posição. E o profeta ele fez isso com muita abnegação, sempre servindo aos outros, servindo ao próximo. E o líder tem que ser um pouco isso, né? Então, nós temos aí vários exemplos, por exemplo, da vida do profeta que se aplicam aqui, né? Na liderança em qualquer situação.
Por exemplo, você quer ser líder, você tem que ensinar. Né? Não é, mandar, né? Agora, mandar, e, enfim, você tem que ter um bom caráter também. Você tem que ser honesto. Né? Então, esses são assim alguns requisitos para ser um bom líder. Né? As pessoas têm que confiar em você. Se elas não confiam, realmente elas não vão seguir aquilo que você quer. Né? Afinal de contas, liderança nada mais é que isso, é uma habilidade, né? A habilidade de influenciar pessoas para que elas realizem de bom grado ainda tem isso, aquilo que você deseja, aquilo que é seu escopo. Se seu escopo lá é no mundo dos negócios, então os seus familiares vão seguir mais ou menos as suas orientações. Se o seu escopo é negócios, é venda, enfim, a sua equipe vai seguir de bom grado as metas que você estabelecer. Ali, você acha que é uma habilidade inata ou isso pode ser construído, adquirido? Não, ela é adquirida. É claro que algumas pessoas nascem, parece que vocacionadas para isso, mas porque a liderança ela depende de alguns pressupostos. Eu vou falar alguns deles. Honestidade, confiança, comprometimento, ser um bom ouvinte. E veja que essas qualidades que eu citei aqui, nenhuma delas é congênita. Todas elas são comportamentos. E comportamento é isso, é adquirido através do hábito. Então, elas são. A liderança é uma habilidade que pode ser adquirida. E aí por isso que você fala então da questão de servir, né? Porque as pessoas quando ouvem o verbo servir, acham que quase que ela vai ser um escravo ali, né? Vamos dizer, do outro, né? Eu estou aqui só para servir, sou mandado, e a pessoa acaba começando uma relação num modo infeliz até, de certa forma. É verdade. Mas servir não é isso, não. Servir realmente é satisfazer necessidades. Porque veja bem, se você tem uma equipe e você não consegue satisfazer as necessidades dessa equipe, você não está liderando e não está servindo. Então, você tem que atender necessidades, você tem que procurar saber quais são as necessidades, por exemplo, da sua família, do seu filho, qual que é a necessidade dele. Então, a educação, saúde, lazer. Se você não tem condições de oferecer isso a ele, dificilmente você vai liderá-lo, né? Ou dentro da família. E o mesmo no mundo dos negócios. Qual que é a necessidade, por exemplo, dos seus colaboradores? Para isso tem que ouvir, né? Para isso você tem que ouvir, mas qual é a necessidade? Então, é salário só? Não, é reconhecimento, né? É cuidado, é aprendizado, eles querem aprender também. Então você tem que servir isso, oferecer isso a eles. Quando você passa a oferecer, satisfazer necessidades, você começa a liderar, pode ter certeza disso. Muito bom. Ali, a gente dá uma voltinha nas redes sociais, o que mais se vê são especialistas em formar líderes. Isso. Parece que todo mundo tem as mesmas dicas, né? Leram o mesmo manual, falam as mesmas coisas. Você acha que a gente tem produzido bons líderes nos dias de hoje ou não? Qual é a tua avaliação? Não. Por quê? Faltam líderes. Faltam estadistas, eu digo líderes desde um líder político, por exemplo, um bom líder político, como líderes dentro de casa, né? Então falta. Existem manuais, né, cartilhas, né, como liderar, e isso não funciona. O que eu coloco realmente como essencial é você mudar certos paradigmas, certos comportamentos. Se você não fizer isso, você não consegue liderar. Então é por isso que hoje, talvez, nós não temos assim grandes líderes, bons líderes, né? Aqueles que realmente conquistam a autoridade, né? Nós temos muito hoje assim posição de poder, né? E aí a diferença, inclusive, entre um chefe e um líder, né? O chefe ele é obedecido, né? Ao passo que o líder é seguido.
Então veja que há uma diferença. Então nós não temos essas lideranças, nós temos muitos chefes, mas líderes mesmo não. Eu acho que são poucos os que hoje entendem, né, essa ferramenta. Nós já tivemos na história grandes líderes, né? Eu falei do profeta Maomé, mas a gente pode vir mais recente, século XIX, XX, tivemos grandes líderes. E eu acho que isso está escasseando, inclusive dentro das casas, né? Um chefe de família, um pai ou que seja a mãe, já não, às vezes não tem as coisas assim sob controle, né? Parece que as coisas andam meio frouxas. E até é interessante, eu introduzo aqui uma avaliação minha como juiz, né? Como juiz, inclusive atuando na área criminal. O que eu vejo hoje, a criminalidade, vamos dizer, crescendo e muitas pessoas caindo para o crime, vindo de famílias desestruturadas. E ela é desestruturada por quê? Por falta de liderança dentro de casa. Né? Então a gente vê isso. Não é só nas classes mais baixas, isso nas classes mais altas. Hoje você vê pessoas bem de vida praticando crimes aí os mais hediondos ou até mesmo os mais estranhos, né? Você fala, pô, por que esse sujeito fez isso? Né? Ele não precisava. E está lá, mas é falta disso, de uma boa liderança, de um bom encaminhamento, enfim. Eu acho assim que dentro de casa, a gente tem que começar a praticar isso dentro de casa, né? Você tem que liderar dentro de casa realmente, porque uma sociedade doente é sinal de que as famílias estão doentes, é o reflexo, na verdade, das famílias, né? E hoje eu acho que as coisas estão correndo meio frouxas, assim. Você identifica algum elemento, alguma possível causa dessa diluição da liderança ao longo do tempo? Não? Você consegue? Sei que você talvez não seja especialista. Um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, né? Mas eu acho que assim, esse mundo hoje, ele é um mundo assim mais caótico, onde eu acho que se perdeu a dimensão dessa coisa de direitos, né, direitos humanos. Hoje qualquer coisa é meu direito, enfim. A gente não fala mais quase em deveres, né? Os pais, por exemplo, né, dentro de casa, eu vejo isso, às vezes tem medo de repreender o filho, porque pode advir disso uma consequência para ele. Então, assim, eu acho que a gente colocou muito essa questão nesses últimos tempos, especialmente com a difusão dos estudos, inclusive dos direitos humanos, só que eu acho que isso foi muito superdimensionada, né? Ou mal interpretada, né? Como se fossem direitos absolutos, né? É direito absoluto. Outro dia eu vi um sujeito, né? um adolescente, cobrando na justiça certos bens, enfim, dos pais, entendendo que ele teria direito. Olha, eu tenho direito já a um veículo, eu tenho direito a ter minha TV, e não é bem assim, né? Eu acho que as coisas estão um pouco assim fora de controle. Eu acho que são esses tempos mesmo modernos que a gente talvez não se adaptou ainda bem. É uma transição. Você vê, até pouco tempo a gente falava em máquina de escrever, em telefone fixo. Hoje mudou tanto, né? E eu acho que essa tecnologia, de certa maneira, ela bagunçou um pouco a cabeça das pessoas. Muito interessante. Eu trabalhei em empresas grandes com 2.000 funcionários, em algumas. E é curioso que todo colega que eu via subir de posição ganhava um cargo de gerente, né? Ia comandar a primeira equipe que ele ia comandar. A primeira coisa que ele fazia era comprar o livro Arte da Guerra, ou então ele ia ler o Maquiavel, o Príncipe, ou pior, ele ia ler aquele 48 Leis do Poder. Só que ele é errado, né? Porque os caras acham que o Maquiavel está ensinando você a fazer, vale tudo para você conseguir o que você quer. Chegar onde quer. E não é isso, né, que está ali no livro. Não é mesmo. Então falta uma base aí de educação também, né? Falta.
E é interessante, né? Porque o poder, a gente quando fala de Maquiavel, a gente está falando inclusive de poder, né? Que é o poder dos monarcas, dos príncipes, né? Mas o poder, ele é isso, né? O poder, ele pode ser herdado, pode ser comprado, pode ser obtido através de adulação, né? É o famoso puxa-saco, aí consegue, olha, eu elogiei a gravata do meu chefe, ele gostou, ele... Enfim, adulação. Aí ele chega no cargo, ele não tem condições realmente de liderar uma equipe, às vezes. Né? Porque ele acha que vai exercer ali o quê? O poder da força. Né? Enquanto que para se obter realmente a liderança, você tem que conquistá-la com autoridade, né? E não com poder. Então essa é a grande diferença. Então as pessoas realmente, como você colocou, as pessoas chegam aí num determinado cargo, acham que está tudo resolvido. Agora as pessoas vão fazer o que eu quero e do jeito que eu quero. E isso acaba não acontecendo. É aquela história, né? Eu esqueci o nome do autor da frase, mas o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Absolutamente. As pessoas vão se perdendo ao longo do tempo. Isso né? mesmo. Quanto mais poder tem, pior vai ficando. Pior vai ficando. Né? E as pessoas acabam não se comprometendo com aquilo que ele quer que elas realizem. Né? Não há um compromisso, um comprometimento. Agora, aquele que conquista realmente um cargo desse, né, de gerente, de tal, pela autoridade, né, ele realmente, ele tem condições de exercer liderança, de mover pessoas. Porque liderança é isso, é mover pessoas de forma assim, voluntária, né? As pessoas seguem porque realmente acreditam naquilo, né? Existe a confiança, né? Você consegue citar um líder brasileiro, não precisa ser atualidade, pode ser um pouco mais tempo. Eu ia perguntar isso também do mundo, né? Do mundo, enfim, alguém que você, dos tempos mais atuais, que você enxerga assim como uma pessoa que sabe mover as pessoas através dos seus Trump é um bom líder? É isso que ele quer saber. Eu não ia perguntar isso. Olha, eu acho que o Trump, ele está mais para aquela coisa do chefe, do poder, do que para o líder com autoridade. Eu avalio assim. Ele galgou realmente um cargo importantíssimo, talvez hoje um dos mais... A cadeira mais poderosa do mundo, né? Mas eu não vejo ele como um bom líder, apesar de a gente estar falando de um país democrático e tal. Aí eu vejo o outro lado, vamos imaginar a China. Eu não conheço bem, mas veja, a China seria um país dito aí mais da esquerda. Eu não diria que é comunista, mas dizem que é comunista, né? Eu não vejo comunismo ali. Mas mais ditatorial, talvez? Eu vejo o presidente chinês como um grande líder. Sinceramente, hoje eu vislumbro assim. Mas ali também é líder na marra, né? Se você discordar dele. Eu não sei, viu? Porque as pessoas realmente têm seguido. A pessoa às vezes chega num poder, por exemplo, um rei. Um rei, ele herdou ali, né, por direito hereditário, ele se tornou rei. Não é porque ele é rei que ele não pode ser um grande líder. Né? Ele pode ter chegado ao cargo na força, enfim, mas ele pode ser um grande líder. Né? E nós tivemos exemplos no passado, né, de grandes líderes que... A Rainha Elizabeth foi uma grande. A Rainha Elizabeth está aí, um grande exemplo. Né? E, por exemplo, nos países árabes hoje, eu não vejo grandes lideranças, não. Por exemplo, o rei da Arábia Saudita, hoje é príncipe, né? Porque ele ainda não assumiu a função de rei, que é o Mohammed Salman. Não vejo ele como um líder, eu vejo ele como alguém que exerce poder, né? Não vejo como um grande líder. Eu acho assim que são poucos, mas você tem lideranças aqui no mundo empresarial, né? A Luísa Trajano, por exemplo, eu vejo ela como uma grande líder, né? Temos técnicos de futebol muito bons também na liderança. Quem? Suas equipes. Eu vou citar um aqui, mas aí... chamar até o Ancelotti, como tem técnico bom? Eu vou citar um aqui, mas aí vamos ele só fala Palmeiras. Eu gosto do Ancelotti. Né? Ancelotti é um líder. Eu gosto. Mas não é brasileiro. Não é brasileiro, mas está aqui liderando aqui a nossa equipe.
o subtítulo do teu livro fala, né? Vontade, amor e sacrifício no caminho da prosperidade. Sacrifício você já deu uma explicada bem, acho que até bem razoável. E quando você fala em vontade, o que o islamismo tem a ver com isso, questão de vontade? Não, eu acho que a vontade não só no islamismo, né? Mas a pessoa ela quer liderar por qual motivo, né? Por que esse desejo, essa vontade de liderar, né? Então, eu acho que está um pouco nesse sentido, né? A vontade, o porquê, né? Porque e a pessoa tem que buscar esses porquês. Por exemplo, eu volto a falar do chefe de família, que pode ser o pai ou a mãe. Se ela não tiver um objetivo, um escopo, uma vontade de assumir ali a liderança dentro de sua casa, realmente não vai funcionar. Então é preciso ter essa vontade, esse compromisso, né? Então é o sacrifício, mas é o você querer também. Você quer realmente assumir essa liderança, você precisa, para quê? Eu até acho que liderança é uma necessidade, não é uma coisa assim que você pode descartar. Fala, não, em casa eu deixo rolar, cada um faz o que quer, na minha empresa também, altamente democrática, os funcionários escolhem os horários. Eu acho que a coisa não corre por aí. Você tem que assumir as rédeas realmente, responsabilidade, né? E tocar. Então vontade, amor e sacrifício. E o amor entra nesse contexto também, né? Se você não gosta da sua equipe, fica difícil liderar. Se você não está bem ali na sua família, também como é que você vai liderar? E o amor é um pouco isso, né? É você se dar realmente. Você gostar das pessoas, você se relacionar. O relacionamento, por exemplo, é essencial. Se você não tem um bom relacionamento dentro de casa ou com o pessoal da sua equipe no mundo dos negócios, como é que você vai liderar? Né? E o relacionamento, eu acho que o ingrediente assim essencial para o relacionamento é a confiança. A confiança é aquela cola que gruda, né, os relacionamentos. Então, se você não é uma pessoa confiável, fica difícil. Então, nesse pacote todo então, são esses os ensinamentos que o profeta trouxe, né? E são difundidos, né? Principalmente na cultura islâmica. Você acha que lá, então, esse modelo vigora? Olha, até lá, como eu falei, mesmo no mundo islâmico, as pessoas muitas vezes não seguem. Não seguem, tá? Né? Não seguem, já seguiram. Eu acho que o islamismo, ele chegou até a Europa, a Espanha, ficou aí 700 anos, né, por conta dos líderes que nós tivemos. Hoje eu não vejo muito também. Então, assim, mesmo esses ensinamentos, eles estão, de certa maneira, escanteados. Né? Eu vejo assim, eu não sei, eu não sou dono da verdade, mas muitos desses ensinamentos foram também, ao longo do tempo, esquecidos, ou porque a gente está vivendo tempos aí diferentes, o mundo moderno, alguns países, inclusive da Ásia, islâmicos, se ocidentalizando, a gente vê um movimento nesse sentido. Então as coisas vão se perdendo. O que eu proponho aqui no livro é a gente retomar realmente esses requisitos, esses pressupostos que são essenciais a uma boa liderança. Então você está firme no propósito de mudar um pouco essa liderança, de trazer novos ensinamentos. Novos ensinamentos e que se aplique aqui nas famílias, nas empresas. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente tomar a rédea das coisas, né? Colocar as coisas no trilho. Eu acho que é isso que está faltando. Você enxerga algum tipo de possível limitação nesse momento do livro? Porque as pessoas podem falar assim, mas o islamismo, a gente não tem nada a ver com o Brasil. Você enxerga às vezes isso não? Olha, eu acho que as pessoas, algumas podem pensar assim, né? As menos avisadas, mas o livro realmente trata, na essência, de liderança. A liderança como é que
você exerce uma boa liderança. Isso tanto faz para o muçulmano, para o católico, para o judeu, para o ateu. São requisitos universais da liderança, porque, olha, algumas características da boa liderança, eu volto a dizer, é o bom caráter, relacionamentos, honestidade, né? Humildade, cuidado, conceitos universais, um bom exemplo, né? O líder tem que dar um bom exemplo, então não adianta o sujeito lá enganar, mentir. Que exemplo ele está dando para a sua equipe? Né? Então, assim, são conceitos, na verdade, universais. Eu trago um pouco da experiência islâmica, porque eu vejo aqui, eu volto a dizer, uma grande liderança que foi exercida pelo profeta Maomé, inclusive citado por filósofos ocidentais, não sou eu que falo, né? Ao lado, inclusive, de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande líder também. Veja o número de seguidores que nós temos hoje. Né? Também. Sem precisar de rede social. Sem precisar de rede social. Você imagina se eles tivessem rede social na época. Não é possível. Talvez não tivesse dado certo. Os haters ali na época